Se você já tentou fazer jejum espiritual, mas você sente um cansaço extremo, uma tentação muito forte, você não está sozinho. Depois de eu compartilhar meu testemunho com o jejum de Esther que eu fiz, eu recebi vários comentários de várias pessoas perguntando mais sobre como fazer jejum, o que fazer, o que não fazer. E eu percebi que tem muitas pessoas que esse assunto é um assunto novo, mas as pessoas elas têm essa fome, né, a busca por Deus, de ouvir a voz de Deus. E o jejum espiritual é uma das práticas mais poderosas que a gente pode fazer. Esse vídeo eu quero falar com o seu espírito, de espírito para espírito mesmo. Eu fiz uma oração antes de começar a gravar aqui e eu peço para que você veja até o final. Aqui eu quero te ajudar a não cometer os principais erros que as pessoas cometem, que eu vejo, e vamos seguindo aqui com o vídeo. Eu separei os principais erros aqui. O primeiro erro, número 1, eu dei o nome aqui de jejum de dieta. É quando aquele tipo de jejum espiritual, para quem principalmente está começando, que você faz um jejum só de dieta, mas você continua fazendo as mesmas coisas que você faz no dia a dia. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um jejum de um dia. Só que aí você, beleza, você fica sem comer, só que você continua fazendo as mesmas coisas o dia inteiro ali nas redes sociais, consumindo conteúdos que não são, a gente sabe que não aproxima nós de Deus, participando de conversas, fofocas, vendo vídeos, né, ouvindo músicas que não deixa a gente nem perto de Deus. E esse jejum, né, que é o erro número 1 aqui, que eu quero que você entenda, que é o jejum de dieta. O jejum espiritual, ele não é um jejum de dieta. É um jejum que você vai se abster de prazeres, de comida, de mexer em redes sociais, né, de participar de coisas que te dão prazer para você alimentar o seu espírito, né? Deus ele é espírito e ele responde através do nosso espírito. E quando a gente faz um jejum espiritual e não comete esse primeiro erro aqui, que é o jejum de dieta, e como que você faz para não estar fazendo aí um jejum de dieta? É você fazer o jejum abstendo daquilo que você combinou, né, com Deus, por exemplo. No seu jejum você está fazendo de café. Você não vai beber café porque é uma coisa que você gosta muito e você quer se abster desse prazer da sua carne para alimentar o seu espírito. E aí o que você vai fazer? Você vai buscar consumir coisas para você escutar a voz de Deus. E é igual eu estava escutando uma pregação esses dias, que Deus ele fala a todo momento, toda hora Deus está falando. Seja pela Bíblia, que é a principal fonte para a gente escutar a voz dele. Seja por louvores, seja por pessoas, amigos, familiares. Porém, a gente precisa eliminar esses ruídos. E aí o que eu quero te dizer nesse primeiro erro é para você buscar a Deus durante o jejum. Eu vou te dar um exemplo. Durante o jejum, talvez você fique aí mexendo em redes sociais, e aí aqui a gente já vai para o segundo erro, que é o primeiro, é o jejum da dieta, que você agora sabe que não é só um jejum de dieta, não é só um jejum de comida, é um jejum de comida e prazeres, e também para alimentar o seu espírito. E aí que a gente entra no segundo erro, que é não preparar o corpo e a mente. A mente é onde o inimigo ele ataca, né? Se a gente tiver com uma mente sem estar blindada, né? O inimigo ele ataca e aí é onde aparecem as tentações. Aqui nesse segundo erro, é não preparar o corpo e a mente. Eu quero ajudar você a ter consciência de que quando você decide fazer um jejum espiritual, você pode ter certeza que vai aparecer tentações.
E aí, o inimigo ele vai mandar alguém chegar, vai chegar uma mensagem te convidando para fazer coisas que você já não fazia mais. Você pode ter certeza disso que vai acontecer. Convites de pessoas que já tinham se distanciado, vai começar a aparecer várias distrações para você, né? O desânimo ele vai aparecer e tudo isso é uma verdadeira batalha espiritual mesmo durante o jejum. E só que quando você tem a consciência, você entra mais preparado sabendo disso. Por exemplo, quando eu fiz o de Esther, que eu tenho aqui no canal, eu entrei bem preparado, que eu sabia que ia ter muitas tentações mesmo desânimo, mas eu continuei firme e eu consegui entregar. Eu ia de hora em hora no banheiro do meu trabalho orar, uma oração rápida mesmo, porque eu sabia que se eu não ficasse firme ali alimentando o espírito, buscando na minha mente, orando, pedindo para Deus me dar forças, eu não iria conseguir, né? A sede ela bateu muito forte para esse jejum. E esse segundo erro, que é não se preparar o corpo e a mente, e quando eu fiz o meu, eu preparei o corpo no dia anterior, eu comi bem, não exageradamente, fora do normal, né? Mas bem, comi bem, me hidratei bem no dia anterior de eu começar o jejum. E graças a Deus o Espírito, ele te dá forças, se você buscar alimentar o Espírito. E aí no terceiro erro que eu trouxe aqui, é o medo de falhar por limitações físicas. E aqui, pelos comentários que eu vi no meu vídeo de jejum de Esther, é que talvez você não precisa começar logo nesse jejum de Esther, que é de 3 dias, que é muito tempo, um sacrifício muito grande. Deus ele conhece o coração de cada um, a intenção de cada um, né? Eu respondi alguns comentários lá e eu sugiro, se você nunca fez jejum espiritual, se você está entendendo isso agora para aumentar sua força espiritual, talvez começar ali com meio-dia de jejum, estipular meio-dia de algum alimento, meio-dia sem água, meio-dia sem comida, né? E aí você vai fazendo uma progressão, né, para o seu corpo ir se adaptando, e aí com o tempo você ir melhorando esse jejum, mas eu acredito que o que no final o que vale mesmo, Deus ele olha o nosso coração, a sua intenção, não é tempo, não qual jejum é mais forte, né, o sacrifício, cada um tem o seu limite, o seu momento atual. Talvez o seu momento atual agora não é fazer um grande jejum, mas um pequeno jejum para Deus já é enorme, Ele vai te responder. E eu percebo que esse assunto, muitas vezes, ele não é falado muito porque as pessoas elas pensam que isso é coisa de como que eu digo, coisa de gente religiosa, né? Mas se esse vídeo ele tá aparecendo aqui para você é porque tá na hora já de você tomar essa decisão. Comigo foi muito forte as coisas que aconteceram, né? Um ponto foi ligando no outro que eu recebi, foi assim, eu fui num. Se você quiser escutar mesmo detalhado, eu tenho um vídeo falando sobre esse jejum que eu fiz e o que aconteceu. Mas resumindo, várias coisas foram se conectando e acontecendo, como se Deus estivesse respondendo ali. E eu percebi que esse assunto eu quero me dedicar mais a falar isso para as pessoas. E aqui contando um testemunho, uma colega minha veio me contar recentemente sobre um relacionamento que ela estava e ela não estava satisfeita. E aí eu contei um pouco sobre o meu testemunho com o jejum, ela fez esse jejum e aí ela me disse que no dia seguinte
A pessoa que ela estava se relacionando pediu para encerrar o relacionamento e ela fez com esse propósito, né, do relacionamento. E assim, é muito forte o jejum. Eu entendo que é uma coisa que é como se sua oração chegasse mais forte para Deus, porque é como se eu vejo que como no jejum a gente está se abstendo dos desejos da carne, é como se o nosso espírito ele ficasse mais sensível à voz de Deus, que está todo momento tentando falar com a gente, está respondendo as nossas orações. Só que se a gente não diminuir esses prazeres, diminuir esses desejos, diminuir todo esse ruído que a gente consome na nossa carnalidade, na nossa vida, a gente não consegue escutar essa voz de Deus que Ele está falando a todo momento, Ele está nos respondendo. E no jejum espiritual isso acontece de uma forma rápida. Talvez aquilo que demoraria tanto para você ter uma resposta, no jejum você consegue ter uma resposta sim. E eu queria que você deixasse um comentário aqui, qual que é a sua maior dificuldade no jejum espiritual? Para que talvez eu consiga te ajudar. Deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa, um ajudando o outro. E aqui no meu canal você vai encontrar assuntos sobre reflexões da Bíblia, sobre louvores, eu também tenho louvores, músicas. E eu peço para que você se inscreva, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha também, compartilhe com algum amigo. E eu te vejo até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.